Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas, aula número 36, vivendo psicologicamente sob o agrado ou sob o desagrado de Deus. Eu quero caracterizar a diferença entre duas atitudes, entre dois modos de vida daqueles que servem a Deus. São bem distintos, completamente opostos, e o resultado destes dois modos de vida são resultados totalmente distintos. Um para a direita, outro para a esquerda. Um para Deus e outro para a condenação. Vamos procurar caracterizar esses dois modos de viver, vivendo psicologicamente sob o agrado ou desagrado de Deus. Vamos caracterizar a primeira maneira de se viver e tomemos Caim como o nosso primeiro exemplo, aquele que teve a sua consciência contaminada. Apesar de poder ter os seus pecados perdoados, aquilo não adiantaria, a sua consciência estava pesada. Em Gênesis 4:14, nós lemos um desabafo dele, dizendo: Eis que tu, ó Deus, me lanças fora da terra. Da tua presença hei de estar me escondendo. Serei fugitivo na terra. Ele não poderia crer no poder perdoador do Senhor. Seria muito para Caim pedir que Deus lhe perdoasse, mas ele não pediu. E quanto a Judas, perguntamos nós, se Judas se arrependesse, não haveria perdão, salvação para ele? Sim, certamente, mas ele não se arrependeu. E tantos outros na Bíblia são mencionados como tendo tido a oportunidade de se arrependerem, mas isso eles não quiseram. Isto me faz lembrar de muitos de nossos dias, muitos crentes das igrejas. Há crentes de quem eu nunca ouvi em anos e anos de convivência uma palavra sequer de reconhecimento de seus pecados, de confissão de algum pecado e de pedir perdão aos irmãos ou a Deus. Eu jamais vi alguns irmãos mencionarem algum pecado, ou confessarem, ou pedirem perdão. São pessoas que parecem que vivem acima de qualquer padrão de pecado. A verdade é bem outra. Não é isto, não. Quando você encontrar uma pessoa que parece que não tem pecados, uma pessoa que vive muito tranquila, você desconfie. Certamente, esta pessoa ou não nasceu de novo, ou já está tão morna, tão cauterizada na sua consciência, que foi deixada pelo Senhor. Exatamente o outro retrato que eu quero focalizar na aula de hoje. Mas eu quero enfatizar este aspecto. Sempre há perdão, mas alguns nunca vão querer buscar este perdão. E a história se repete. Por exemplo, o povo de Israel estava tão contaminado na sua consciência no deserto de Sinai que não queria ouvir diretamente a voz de Deus e pediu que Moisés se colocasse como sacerdote, como seu intermediário. O seu coração estava longe de Deus. Eles não tinham alegria em estar na presença de Deus como tinha Davi. Davi dizia que preferia estar um dia na presença de Deus do que 1000 dias em outro lugar qualquer. Mas o povo de Israel era o contrário. Queria estar longe de Deus. Eles não sentiam alegria, liberdade na presença de Deus. A sua consciência os condenava. Em 2 Reis 17:20, nós lemos, depois de muitas experiências na época dos juízes, na época dos reis, o povo de Israel teve muitas oportunidades de Deus, até que não adiantou mais. Então é dito, por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores. Isto por muitas e muitas e muitas vezes durante séculos, até que os expulsou da sua presença. Não teve mais jeito, Deus expulsou o seu povo da sua presença. Eu creio que hoje em dia também Deus faz o mesmo. Eu tenho muita preocupação com aquelas pessoas que andam no pecado, a gente sabe, estão na igreja, são crentes, vivem em pecado, porém sempre com um sorriso nos lábios. O seu pecado não os preocupa. O seu pecado não pesa sobre eles.
é sinal seguro de que Deus já os expulsou da sua presença. Já estão cauterizados, já estão lançados fora, vomitados da boca do Senhor. De tão mornos, eles foram já vomitados. Deus os deixou à sua própria sorte. Agora são apenas homens naturais, ainda que religiosos. Homens naturais, ainda que vivendo dentro da igreja. O seu coração é totalmente natural, faz as coisas que a natureza pede. Eles não estão sentindo peso de pecado nenhum, porque são como porcos que já estão dentro da lama totalmente. Nós lemos ainda em 2 Reis 17:33 a respeito dos samaritanos, de maneira que eles temiam a Deus e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses. É o retrato da maior parte dos crentes hoje que eu posso dizer não serão salvos, porque ninguém entrará na presença de Deus enquanto tiver uma coisinha só que afete a sua comunhão com Deus. Um pecadinho que seja, já é suficiente para impedir a sua entrada na presença de Deus. E hoje em dia, o que mais há nas igrejas são crentes que temem a Deus, mas ao mesmo tempo servem aos seus próprios deuses, aos ídolos deste mundo, ao dinheiro, ao prazer, à carnalidade, ao egoísmo, à soberba. Está muito claro lá em Gálatas, no capítulo 5, a respeito das obras da carne, glutonaria. Quantos crentes amam a glutonaria, bebedice, amam a maledicência, têm a sua língua grande, ferina, avareza, gostam do dinheiro, servem ao dinheiro. E é dito claramente, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você quer palavra mais clara do que esta? Não é o crente que vai entrar no reino de Deus, é o que obedece a Deus. Obedecer a Deus é não praticar as obras da carne, mas o que mais vemos nas igrejas são crentes praticando as obras da carne. Então eu posso dizer, não entrarão no reino de Deus. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, sai deste meio, como exorta a Bíblia, sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados. Cuidado na congregação, na igreja onde você está. Comece a observar, para você não ser cúmplice dos pecados que lá se cometem. Ainda lemos em 2 Crônicas 12, 7 e 8, o seguinte: vendo o Senhor que eles se humilharam, realmente Deus mandou o inimigo punir, machucar, ferir o seu povo para provocar o arrependimento. Às vezes Deus faz isto, é doloroso para ele, Deus sente a dor, Deus não gosta de fazer isto, mas ele envia o inimigo para machucar o seu povo como atitude disciplinar. Vendo o Senhor que eles se humilharam, veio a palavra de Deus ao profeta Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém, diz Deus, eles não vão me fazer de bobo, porém serão servos de Sisaque, o rei do Egito, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Deus permite muitas experiências amargas com esta finalidade, para você saber a diferença entre servir a Deus e servir a carne, servir aos reinos da terra. E vamos caracterizar então esta diferença. Isto que nós falamos até agora caracterizam aqueles crentes, aquelas pessoas que podem até estar certos com relação à atitude de pecado ou à sua conduta, mas o seu coração não é de Deus. Eles estão incomodados na igreja, estão com pressa do culto acabar logo, estão com pressa de voltar para a sua carne, para a sua casa, onde eles podem desenvolver melhor as suas atividades carnais. Eles querem voltar para o mundo, eles não querem a presença de Deus. Podem até estar certos, digamos, mas o seu coração não é de Deus. E vamos caracterizar o outro lado daqueles que podem até ser falhos, porém o seu coração está no Senhor. É totalmente diferente. Veja aqueles espias que foram escolhidos por Josué. Eram homens da confiança de Josué, que foram enviados para Jericó, para examinar, espiar a cidade, saber como era. Josué 2, de 22 a 24. Foram-se e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias até que voltaram os perseguidores. Os perseguidores eram de Jericó, porque os seus perseguidores os procuraram por todo o caminho,
mas não os encontraram. Assim, os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Isto é convicção, isto é certeza. Estavam convictos de que o Senhor lhes daria aquela cidade. É preciso que haja gente no nosso meio assim. Podem ser falhos, mas o seu coração é de confiar em Deus, é de ter convicção no Senhor. Em Josué 3, 9 e 10 nós lemos: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e jebuseus. Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós. É fé. Nisto sabereis que o Senhor lançará estas nações de diante de vós. Josué estava confiando em Deus. Isto é fé. Deus quer isto de nós também. Josué certamente era falho. Nós somos falhos, mas podemos ter a convicção, podemos ter a fé de que o Senhor está no timão da sua igreja. Ele está guiando aqueles que são verdadeiramente seus. A sua igreja jamais será deixada neste mundo, pelo contrário, será vitoriosa. E leiamos agora 2 Crônicas 13, de 1 a 5, a respeito de Abias. Muitos outros exemplos bíblicos poderíamos citar também, mas aqui bastam-nos esses exemplos daqueles espias em Jericó, de Josué e agora de Abias, que era rei em Judá. Filho de Roboão, neto, portanto, de Davi, foi rei, aliás, por pouco tempo, mas enquanto foi rei, ensinou aos seus descendentes uma grande lição de ousadia espiritual, quando ele sabia que o reino do norte, sob as mãos de Jeroboão, estava se preparando para uma guerra contra ele, ele também se preparou e conseguiu colocar em campo 400.000 homens de guerra. Jeroboão, o outro rei do reino do norte, estava com 800.000. Portanto, em grande desvantagem estava o rei Abias, mas ele não se deu por isto. Ele não quis saber da desvantagem. Ele se levantou à frente de seu exército, pôs-se numa montanha e falou para Jeroboão e para os soldados de Israel do reino do norte. Vamos ver o que ele falou. Pôs-se em pé, versículo 4, 2 Crônicas 3, 4. Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Não vos convém saber que Deus deu a Davi e a seus filhos a soberania de Israel? Agora, por que vos revoltais? A palavra dele foi uma palavra dura, palavra ousada, de quem tem convicção, de quem tem fé, de quem tem certeza, de quem pode até ser falho, porém o seu coração está no Senhor e tem certeza daquilo que Deus faz. Assim devemos ser nós, ainda que falhos, o nosso coração totalmente do Senhor. É totalmente diferente daqueles que, ainda que estejam certos, o seu coração não é do Senhor. Vamos procurar caracterizar esta diferença, e seja você deste grupo que ainda falhe, meu irmão, ainda falhe a minha irmã, o seu coração seja totalmente do Senhor. Eu posso garantir, a graça de Deus será muito mais do que suficiente para você, e você terá a vitória garantida pela eternidade. Amém.